Oi, Carol. Tava com saudade de Também. você. Que bom te encontrar em uma sexta-feira. Espero que de pré-folga para você também. É sempre bom estar com você por aqui, Carol. Estaremos juntas, Isabel. Também estava com saudades. Isabel Meg, e a gente já volta assim, né? Com vários breaking news. Inclusive, ontem acompanhamos esse anúncio que pegou muita gente de surpresa, né, Isabel? Não com relação à aposentadoria em si, porque isso já era algo falado, a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Inclusive, ele mesmo, numa entrevista, antes de deixar a presidência do Supremo, ele comentou sobre essa possibilidade com a nossa analista Luísa Martins. Mas a questão foi o momento em que ele faz esse anúncio. Obviamente, o ministro Edson Fachin tinha conhecimento dessa aposentadoria, tanto que tinha ali uma carta de despedida em homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso, mas todo mundo ali ficou surpreso com o que estava acontecendo. A gente já colheu alguns sinais, né, Isabel, ao longo dos últimos dias sobre essa saída de Luiz Roberto Barroso da Suprema Corte. Carol, ao longo dos últimos meses, inclusive, mas ficava muito no campo ali dos boatos, mas a gente tinha essas sinalizações, sobretudo de pessoas muito próximas, que convivem, que se consideram amigos do ministro Luiz Roberto Barroso e relatavam essa espécie de cansaço dele com a função, a necessidade dele de expandir horizontes, né? O ministro Barroso, que divide os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, também com a área de educação, deu alguma sinalização de que pretende seguir mais somente no campo da educação, né? Pode fazer alguma coisa, inclusive, fora do país. Então, essa história não vem de hoje, mas sim, ontem a notícia acabou pegando de surpresa ali pela forma como foi dada. O ministro foi muito homenageado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos os colegas quiseram fazer algum tipo de menção a ele, porque foi a última sessão dele no plenário da Suprema Corte. Então, você imagina ficar 12 anos num lugar, estar se despedindo daquele que é o palco principal da Suprema Corte, que é o plenário que reúne uns 11 ministros. Então, ele foi tecendo comentários em relação a cada um dos ministros. Chamou muita atenção o que ele falou sobre Gilmar Mendes, que é o atual decano da corte, porque no passado os dois protagonizaram uma das trocas de farpas mais polêmicas que a gente teve na história do Supremo Tribunal Federal. Então, eles quiseram fazer uma referência um ao outro, no sentido de, olha, isso aí ficou para trás, a gente conseguiu construir algo depois daquilo que aconteceu e que foi muito forte no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro direitinho desse dia, porque eu estava lá, Carol, eu não vou lembrar exatamente a data, mas eu saí para entrar no ar, quando eu voltei, estava uma troca de farpas com o ministro Barroso olhando para o Gilmar Mendes e falando que ele tinha pitadas de psicopatia, por exemplo. Então, subiram muito o tom. E o que a gente viu nessa relação, sobretudo com o ministro Luiz Roberto Barroso na presidência da Suprema Corte, foi uma relação bem diferente. Então, eles quiseram fazer questão de enfatizar isso. Ele foi muito homenageado, muito aplaudido, se emocionou bastante, porque é um ministro muito querido da Suprema Corte e do mundo político de forma geral. Ficou muito uma dúvida e ele próprio ajudou a responder, a gente vinha tentando apurar no calor ali do anúncio, mas ele próprio respondeu se ele tinha falado com o presidente Lula. Muito recentemente, os dois se encontraram no show da Maria Bethânia, que está numa turnê comemorando 60 anos de carreira. Ela fez a abertura da turnê em São Paulo e os dois se encontraram lá. E aí Barroso disse que deu uma espécie de pista para o presidente Lula, que disse que precisava conversar com ele. Mas por conta da agenda, imagina só como foi essa semana, com derrota na questão da MP, a agenda super abarrotada do presidente Lula, eles não conseguiram fazer essa conversa. Então agora é pavimentar o que vai ser essa escolha do substituto de Barroso e que, segundo as sinalizações que nós temos, vai ser uma escolha rápida, não deve ser uma escolha que demore 50 dias como as últimas escolhas, né? Lula, neste mandato, escolheu Flávio Dino e escolheu também o ministro Zanin. Flávio Dino deu até um pouco mais de trabalho ali, foi muito tempo cozinhando vários nomes, tinha muita pressão para que fosse uma mulher no lugar do Zanin e acabou frustrando parte da militância o fato dele escolher dois homens, né? Essa pressão redobra agora, mas também os indicativos são desse favoritismo do ministro Messias, que a gente vai tratar aqui mais pela frente no jornal.